Sabe onde é que está a roubalheira? É nas chamadas emendas de comissão, que é mais um instrumento que foi criado no desgoverno de Jair Bolsonaro para roubar dinheiro. Você tem 3 tipos de emenda. O parlamentar manda emenda para os seus estados a partir das emendas individuais, ou seja, a deputada Maria manda a emenda para o município dela, o dinheiro para algum tipo de obra ou para algum tipo de programa. Fica lá assinado, foi a deputada Maria que mandou. Essa emenda ela é obrigatória. O governo federal que faz todo esse tráfego financeiro, ele é obrigado a pagar, mesmo que ele esteja em dificuldade financeira. Virou obrigatória a partir de 2015. Aí tem as emendas de bancada. Bancada do estado de São Paulo, bancada do estado do Rio de Janeiro, todos os parlamentares se juntam e dão para uma obra de maior vulto. Também ficam registradas quem foi que mandou e também tem a destinação e é possível rastrear essas emendas. E elas também são obrigatórias. O governo federal não tem como bloquear esse dinheiro. E aí se criou em Brasília a chamada emenda de comissão. Tem várias comissões temáticas no Congresso Nacional. Tem comissão de saúde, comissão de educação, comissão de meio ambiente e por aí vai. E aí é que mora o esquema atual, nas emendas de comissão. Por quê? Essas emendas não têm registrado quem é o parlamentar ou os parlamentares que estão mandando dinheiro para aquela cidade ou para aquele estado. O que é a coisa mais antipolítica que se pode imaginar. Por quê? Porque o clássico do parlamentar é enviar a emenda para Pirapora do Bom Jesus e dizer: fui eu, Pirapora do Bom Jesus, me eleja, me reeleja, porque essa emenda que beneficiou a população de Pirapora, fui eu que mandei. A emenda de comissão não, ela não tem dono. Se ela não tem dono, ela não tem a digital de quem mandou. Se a gente não sabe quem mandou, como é que rastreia esse dinheiro? Por isso que a Ana Flor começou a fala dela dizendo: o problema de hoje, como era o de antes, é de transparência. Gostaria de parabenizar a jornalista Natuza Neri pela brilhante explicação. De forma bastante didática, ela mostrou às pessoas como essa roubalheira das chamadas emendas impositivas acontece. E que é justamente esse ponto, emenda de comissão que não tem rastreio, é o nosso dinheiro sendo usado como se fosse dinheiro privado, afrontando a Constituição Federal, e o Supremo não tem a coragem para julgar as ações diretas de inconstitucionalidade que lá estão. Eu defendo o fortalecimento do Supremo justamente porque nós temos um Congresso inimigo do povo. Vejam que o Davi Alcolumbre defende, por exemplo, que o Romário receba salário. O Romário na Copa do Mundo, conversando merda todo dia, falando asneiras todo dia, indo pra festa, indo pra balada, sem trabalhar. E quem paga a conta é o povo brasileiro, e o Davi Alcolumbre, aliado do Flávio Bolsonaro, acha normal e ainda fica com raiva quando o povo brasileiro exige a devolução do salário? Senador Romário, Vossa Excelência está honrando o Brasil, como sempre honrou, como nosso ídolo, nosso campeão da Copa do Mundo. A política no Brasil, as agressões, presidente Renan, são tantas e tamanhas que estão forçando um colega senador da República, participando ativamente de um episódio mundial, ter que falar no microfone que está abrindo mão do salário e de qualquer remuneração para devolver para os cofres públicos pelas agressões e pelas ofensas que está sofrendo. A quem interessa diminuir as instituições, não a mim. E eu defenderei as instituições democráticas da altura e do cargo de presidente do Congresso Nacional. Ao final deste vídeo, eu vou mostrar a vocês a humilhação que a mãe da senadora Simone Tebet impôs ao governador Tarcísio de Freitas, que recentemente fez ataques a ela e a Marina Silva. Senhor, esse indivíduo que quer ser presidente da República Federativa do Brasil. O caldo está engrossando. Uma decisão do André Mendonça chamou a minha atenção e, confesso, até fiquei surpreso. Mendonça vê contornos de máfia na atuação de Tiago Miranda junto a Vorcaro. E o Tiago Miranda, reitero, pode entregar o Flávio. Já que o Vorcaro teve medo, não sei o que aconteceu, ou teve medo, não sei o que foi que aconteceu com o Daniel Vorcaro,
Nós nem sabemos o que foi que o Flávio Bolsonaro de fato disse a ele quando o visitou em São Paulo. Fica sempre a indagação, o Vorcaro foi ameaçado, o que aconteceu? É a pergunta. As únicas pessoas que sabem é o Flávio e o próprio Daniel Vorcaro, ou talvez até esse Thiago Miranda, quem sabe o Vorcaro não contou para ele, sei lá o quê. Em relação a essa questão do André Mendonça sobre o Thiago Miranda e a Polícia Federal, o que é que acontece aqui? Existe uma apuração apontando que o Thiago Miranda teria atuado na elaboração de dossiês, e isso tudo vai complicando a vida dele, entende? Aí quando o camarada vai se complicando, ele pode virar um delator. Teria atuado na elaboração de dossiês contra adversários de Vorcaro, incluindo o presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, uma jornalista da Globo, dentre outros. A Polícia Federal sustenta que os investigados recorreram a plataformas de obtenção de dados não autorizados para levantar informações pessoais e financeiras, com o objetivo de localizar elementos que pudessem ser utilizados para constrangimento ou pressão. O André Esteves, do BTG Pactual, também teria sido alvo de dossiês, que foram aí dossiês que foram criados por essa equipe. A decisão de André Mendonça que autorizou a operação não informa quando ocorreram as conversas analisadas, mas existem mensagens que estão nos autos. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que Vorcaro solicitou a Thiago Miranda um levantamento completo sobre a vida do presidente do Itaú e da esposa dele. Nas conversas, Vorcaro escreveu: "Estou precisando fazer o levantamento de Milton Maluhy. Está me causando muito problema." Miranda respondeu: "Deixa comigo." Em outro diálogo, o publicitário informou que o material estava concluído, mas que pretendia divulgá-lo por intermédio de outro veículo. "Passando o carnaval, nos falamos. Estou com tudo pronto do Milton, mas quero fazer da mesma forma, soltar por outro veículo." A situação do Thiago Miranda fica insustentável. Aí, descobre-se isso, mas existem pontas soltas por todos os lados. O que foi que o Thiago Miranda tanto conversou com o Flávio Bolsonaro? O que é que o Thiago Miranda sabe do repasse de 61 milhões? Foi pro filme? Foi lavagem de dinheiro? Por que o dinheiro foi para os Estados Unidos? Por que é que o fundo que recebeu o dinheiro comprou uma mansão? Por que é que o Eduardo Bolsonaro mora numa mansão no Texas? Como o Eduardo Bolsonaro vive uma vida luxuosa nos Estados Unidos, sendo que todas as suas contas estão bloqueadas? Como Eduardo Bolsonaro paga uma diária de hotel de R$16.500 no jogo da Copa do Mundo? São indagações. E, sinceramente, eu não encontro nenhuma resposta satisfatória, a não ser de que o Eduardo está sendo sustentado por esse dinheiro do Vorcaro. É mais ou menos isso. É aquilo que o deputado federal Lindenberg Farias certa vez disse: olha, o Supremo Tribunal Federal tem que se atentar, porque toda essa conspiração nos Estados Unidos da América pode ter sido patrocinada com dinheiro roubado do Master, com dinheiro roubado do Rio Previdência. O Rio Previdência que o Cláudio Castro aportou 3,6 bilhões de reais. Tudo isso precisa ser esclarecido e ninguém esclarece. E eu torço sinceramente que a Polícia Federal consiga chegar a um denominador comum. Já que o Daniel Vorcaro veio brincar com as instituições. O Daniel Vorcaro que aguarda o Flávio Bolsonaro ganhar para o sistema salvá-lo da prisão. Vocês imaginaram até que ponto, chegaram a imaginar, ou pararam para pensar até que ponto a gente chegou? Porque muitas vezes as obras que vêm do governo federal para a gente, elas ficam camufladas, né? Ninguém Como assim, diz... prefeita? A gente não vê as pessoas divulgando de onde vem esse negócio, quem é que está mandando, qual a política que está sendo executada. Não, todo mundo fala. Inclusive eu vejo todo mundo dizendo: eu voto no senador tal, no deputado tal, no governador tal, mas não diz o presidente, sabe? Então, assim, a gente precisa fazer a defesa de um presidente que faz pela nossa região, né? Lula tem um olhar voltado para a região Nordeste e nós temos aí vários exemplos do que mudou o Cariri, principalmente depois do governo Lula, né? Eu trouxe aqui só para você ver, além do programa Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família, de forma geral, no país todo, beneficia quem mais precisa. As máquinas que a gente tem hoje nos municípios foram doadas através do PAC, na época que Dilma foi presidente, né? E hoje o programa foi retomado com várias obras, com equipamentos para os municípios. Vou dar um exemplo só do meu município, mas o município de Serra Branca recebeu, o município de Sumé recebeu, São José dos Cordeiros, Caraúbas, Cochichola, São João do Cariri, todos os municípios receberam obras ou equipamentos, ou os dois, do PAC, ou seja, de Lula, do governo Lula.
né? E ninguém fala disso. A gente precisa falar, a gente precisa mostrar para o povo realmente um governo federal que faz pela nossa região. Existe uma necessidade, Júnior, da gente defender, da gente falar sobre isso, né? Da gente mostrar o que é que acontece num governo como esse de Lula, o que é que acontece no governo de Bolsonaro, o que foi que aconteceu, porque eu não vi nada. Eu até desafio qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer colega prefeito, a chegar aqui e me mostrar quais as obras que chegaram na nossa região através do governo federal quando Bolsonaro era presidente. Não existe. Não existe. O cara vinha pra cá, dar uma volta de moto, subir numa moto e sair arrastando gente atrás dele. Isso era uma ação dele. Então a gente precisa de fato falar sobre isso, a gente precisa defender, a gente precisa mostrar, né, o quanto o Nordeste, o quanto o Cariri, a Paraíba mudou. Você lembra como era o Brasil antes do Lula? Se lembra mesmo? Então você sabe que pobre não tinha nem o básico para viver. Tô falando sério. Estudar, difícil. Comer 3 vezes ao dia, raro. Comprar uma geladeira, um fogão, um botijão cheio, era quase um luxo. O Brasil era um país onde o pobre só servia para trabalhar calado e agradecer. E as elites adoravam isso, viu? Porque quanto mais o povo sofria, mais eles mandavam. Antes do Lula, o salário mínimo mal pagava as contas. Universidade para pobre? Nem pensar. O cara nascia pobre e morria pobre, sem chance nenhuma. E sabe o que é mais doido? Tinha gente que achava normal viver assim. Aí vem o Lula e muda a lógica. Pobre começou a estudar, a comer melhor, a comprar o que nunca tinha podido, a viajar de avião. Isso irritou muita gente, viu? Lembra quando o rico surtava porque aeroporto virou rodoviária? Pois é, a elite não suportou ver o pobre tendo acesso ao mínimo. Porque antes, o Brasil era montado para manter o pobre no seu lugar, trabalhando, calado e obediente. Quanto menos você estudava, mais fácil te controlavam. E é por isso que hoje muita gente fala difícil, com palavra bonita para te confundir. Não é inteligência, não é costume de quem sempre viveu num Brasil feito para poucos. A verdade é simples, antes do Lula, o povo não vivia, sobrevivia. E quem tem saudade daquela época é porque nunca foi o povo. O escândalo do orçamento secreto ganha mais um capítulo. Valdemar Costa Neto, o dono do PL, é pego operando 119 milhões de reais em emendas sem nem ter mandato. É a privatização do dinheiro público na cara dura. Vem comigo que eu te explico essa farra. Veja. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é suspeito de desviar 119 milhões de reais em emendas parlamentares, mesmo sem ter mandato no Congresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o pagamento dessas emendas e determinou o bloqueio do mesmo valor em bens de Valdemar. Uma das servidoras da Câmara, apontada como personagem principal da fraude, é suspeita de operar emendas do chamado orçamento secreto e foi alvo de uma operação da Polícia Federal em dezembro do ano passado. Desde então, Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, deveria estar afastada das atividades que envolvessem recursos do orçamento. Por nota, Valdemar Costa Neto negou a prática de qualquer crime. Essa decisão foi baseada numa investigação da Polícia Federal que buscou esclarecer como Valdemar, sem ser deputado nem senador, conseguiu destinar emendas parlamentares a municípios de seu interesse político. Lembrando que emendas parlamentares são recursos do orçamento que deputados e senadores podem enviar para projetos, obras e programas de seu interesse nos municípios da sua base eleitoral. E aí a decisão do ministro Flávio Dino cita que há 21 emendas parlamentares que teriam destino decidido por Valdemar. E como ele teria feito isso? Ele teria mantido uma rede de assessores parlamentares ali na Câmara dos Deputados que trabalhavam por ele. Por exemplo, eles chamam isso de um esquema de gestão paralela de emendas, um arranjo clandestino. E essa investigação é um desdobramento da Operação Transparência, que foi deflagrada no fim do ano passado e teve como principal alvo Mariângela Fialek. É uma assessora parlamentar conhecida como Tuca e ela trabalhava, inclusive, na presidência da Câmara dos Deputados, fazendo a gestão, a divisão de emendas parlamentares. E ela teria contado, segundo os investigadores, com a ajuda de outros 2 assessores parlamentares. E a PF também teria encontrado 21 emendas parlamentares para a área de saúde e de turismo que teriam sido destinadas
destinadas principalmente para municípios do estado de São Paulo. E eles operavam da seguinte forma: eles colocavam nome de deputados para dar uma aparência de legalidade, mas quem estava destinando a emenda, na verdade, era Valdemar. Nós vamos colocar para vocês aí na tela alguns trechos da decisão de hoje do ministro Flávio Dino. E ele diz o seguinte: são múltiplos os indícios registrados na representação policial e especialmente na informação de Polícia Judiciária número 45 de 2026, segundo os quais os investigados Mariângela Fialé, Garigan Amarante Pinto e Nara Brum teriam atuado dentro da Câmara dos Deputados como longa-manos de Valdemar Costa Neto. A acusação é de peculato, né, que é desvio de recurso público. Mas eu li a decisão do Dino e fiquei com mais dúvidas do que certeza. Primeiro o seguinte, trata-se de uma operação não republicana e clandestina, porque o Valdemar ele não é deputado, ele não tem mandato, então, portanto, não caberia a ele manejar emendas. No entanto, quem é o responsável, no meu entender, porque ele fazia o seguinte para o assinante entender, só o deputado pode ter emenda. Então, eles cadastravam no Ministério nomes de deputados do PL para dar uma legalidade ao pleito do Valdemar. Mas nesse ponto, eu entendo que a responsabilidade é dos deputados. Quem deve zelar por essa prerrogativa, quem deve zelar pelas prerrogativas parlamentares, são os parlamentares. Então, eles têm culpa, a não ser que o Valdemar tenha usado o nome deles indevidamente, o que não aparece na decisão nem na investigação. Então, os parlamentares, a quem deve a defesa de suas prerrogativas, entre elas a de indicar emendas, foram cúmplices, e eles é que devem responder. O Valdemar tratar com funcionários da Câmara é absolutamente indevido, é absolutamente ilegal. Quem tem que responder são os servidores. O Valdemar, pelo que eu entendi, aparece como um mentor intelectual dessa trama, mas a responsabilidade objetiva, eu entendo, é dos deputados e dos servidores. Esse é o ponto. E a investigação vai dizer se, aí tem um outro aspecto, se essas verbas foram aplicadas efetivamente ou se era uma manobra para desvio de dinheiro. Por enquanto, não apareceu essa prova. Joel, você concorda com isso? Porque são os parlamentares que devem destinar ou dizer para onde essas verbas são destinadas. Parlamentares com mandato, né? Porque fique claro, Valdemar, como a gente trouxe, não tem mandato. Para mim, a grande pergunta que essa investigação ainda vai dizer é o seguinte: será que lá na ponta, lá no destino dessas emendas, estavam roubando esse dinheiro, estavam desviando esse dinheiro para fins privados e não para as finalidades dos projetos que essas emendas visavam? Essa é a grande pergunta, para saber se tem roubo de dinheiro público envolvido. A gente sabe que, dada a baixíssima transparência que imperou no campo das emendas parlamentares, permitiu muitos desvios como esse. Uma segunda pergunta, e aí acho que o Otávio faz um bom ponto, será que o Valdemar Costa Neto fraudou? Será que houve algum tipo de fraude na indicação dos deputados? Mas a princípio parece que não. E daí eu me pergunto, é o deputado que está definindo. É crime, por acaso, um deputado conversar com o presidente do partido, o presidente dizer, olha, eu acho que seria legal a gente ter dinheiro para o turismo. Ele fala, tá certo, concordo e destino o dinheiro para o turismo. Poderia ser o presidente do partido, poderia ser outra pessoa, um especialista qualquer que ele conversa, eu achei uma boa ideia, vou direcionar dinheiro para isso. Isso, dificilmente alguém vai dizer que é crime. Então é preciso mostrar o que está além disso nessa relação do Valdemar com os congressistas. Se forem eles de livre e espontânea vontade, sem coação e sem fraude, topando um certo destinamento das emendas que cabe a eles e apenas a eles destinar, não vejo como isso pode ser lido como um crime ou como passando por cima deles, sabe? Dado que tem anuência total deles. E mais, o Joel, a decisão do Dino fala em suposto crime de peculato. É suposto porque está sendo investigado. Peculato é um crime que só pode ser cometido por servidor público. Então, provavelmente, está efetivamente atribuindo aos servidores da Câmara que não podiam tratar com o Valdemar, e sim apenas com parlamentares. Enfim, pelo que eu entendi, é uma investigação avançada em relação aos servidores da Câmara, que estavam ali negociando com gente fora, extra-Câmara, emendas parlamentares, mas ainda incipiente em relação ao Valdemar e aos deputados que aceitaram pelo menos até agora nenhum veio dizer que foi
obrigado ou que não sabia. Então, pelos deputados que esses sim adotaram, né, as emendas indicadas pelo Valdemar, que o Valdemar tem um ponto, o diálogo político existe entre um presidente de partidos parlamentares, é lícito haver um diálogo. Joel, pode complementar isso. Não, é natural que os parlamentares estejam conversando com o presidente de partido e que mesmo a indicação de emendas individuais passe por uma deliberação ali do partido também. Se o deputado fez isso sem ameaça e sem fraude nesse processo, eu não vejo como, não está claro para mim por que isso é criminoso, sabe, se foi isso. Tem que ver no destino. Aí sim, estava se prestando realmente àquela finalidade. O problema foi que o servidor que ia fazer o destino falou no telefone com o Valdemar, mas então se triangulasse, o Valdemar conversasse com o deputado, e o deputado com o servidor poderia, tá um pouco... Porque o deputado, de onde o deputado tira a ideia das suas emendas, sabe? Ele conversa com pessoas, concorda? Para saber onde ele vai botar aquele dinheiro. E não é crime algum ele ouvir pessoas para saber como é que ele vai destinar. Olha, gente, uma coisa é o presidente de um partido conversar com seus deputados. Isso faz parte da política. Outra coisa, completamente diferente, é aparecer numa investigação como possível comandante de uma estrutura paralela para decidir o destino de 119 milhões de reais do dinheiro público, mesmo sem possuir mandato. Segundo a investigação da Polícia Federal reproduzida na decisão de Flávio Dino, foram identificadas pelo menos 21 emendas. Planilhas e registros teriam colocado deputados como solicitantes para dar aparência de legalidade a indicações que, na realidade, partiriam de Valdemar Costa Neto. A decisão fala em um arranjo decisório paralelo dentro da Câmara. Convenhamos, isso vai muito além de uma conversa inocente no cafezinho. A defesa de Valdemar diz que é natural um presidente partidário influenciar sua bancada. E é mesmo. Mas influenciar politicamente não significa ter uma cota pessoal de emendas. Conversar diretamente com servidores e depois colocar o nome de deputados nos documentos para disfarçar quem realmente fez a indicação. Porque se tudo era tão normal, por que esconder o verdadeiro solicitante? E aqui tem outro ponto importante. Alguns comentaristas dizem que a responsabilidade seria apenas dos servidores e dos deputados. Não é tão simples. O peculato é realmente um crime funcional, mas a jurisprudência admite que uma pessoa de fora do serviço público responda como participante ou coautora quando atua conscientemente com servidores. Portanto, não dá para absolver antecipadamente quem aparece como possível mentor do esquema apenas porque não ocupava cargo público. Olha o que fizeram aqui, com a obra do governo federal. Isso aqui é um SAMU. Foi o Lula que trouxe esse central de regulação de urgência, ambulância para cá. Aí eles escondem. Não é assim não, Vladimir Garotinho. Política tem que ser feita com seriedade. Tem que puxar aqui, ó. Olha isso aqui. Eu fico indignado com isso, sabe? Gente querendo se apropriar das obras dos outros. É por isso que esse Vladimir Garotinho aí, eu disse que o governo federal estava fazendo, não é bem assim. Verdade é isso, aqui é governo federal, não tem um centavo da prefeitura. Eles deviam ter vergonha. PAC. Isso aqui é PAC. É governo federal. Há um vídeo no qual o Flávio Bolsonaro participa de uma orgia financiada por Daniel Vorcaro. A campanha de Flávio Bolsonaro já sabe como reagir, tem uma estratégia. E para tal, a participação da esposa de Flávio Bolsonaro, Fernanda Bolsonaro, será fundamental. Ela dirá que o marido cometeu este erro, este pecado, há 4 anos atrás. Ele foi perdoado por ela e pelas filhas, pela família, porque ele se tornou um homem de Deus. Não vamos cair nessa armadilha. Há um vídeo pornográfico de Flávio Bolsonaro numa orgia financiada por Daniel Vorcaro. Mas por que o vídeo é pornográfico? Porque tem sexo no vídeo? Não. Uma orgia erótica na casa de Daniel Vorcaro, o que menos importa é o sexo. O sexo é apenas o pretexto para a verdadeira pornografia. A verdadeira pornografia da vida de Flávio Bolsonaro é o saque sistemático dos mais pobres, dos mais desvalidos e dos aposentados. Quando há uma orgia na casa de Daniel Vorcaro, a questão não é erótica. A questão erótica é apenas o pretexto para uma questão financeira, bancária, monetária. Do que se trata é de roubar os cofres públicos. Do que se trata é de engendrar contabilidades criativas, como no caso das lojas americanas, como no caso do Banco Master, como no caso do Banco Digimais.
O Flávio Bolsonaro deve ser condenado, não moralmente, deixemos isso para ele e para a sua família, deve ser politicamente execrado. O dinheiro que foi colocado na produção do filme Dark Horse não foi um dinheiro para o filme, foi um payback, um pagamento pelas facilidades criadas pelo bolsonarismo para o saque, a pilhagem, o roubo que Daniel Worcaro fez da Previdência do Rio de Janeiro com auxílio direto de Cláudio Castro. Todos irão para a prisão, não porque realizaram sexo com A, B ou C. Este não é um problema nosso. Vou repetir, a orgia na casa de Worcaro não é erótica. Ela é pornográfica porque ela rouba os aposentados. Ela é pornográfica porque é apenas um pretexto para novos conluios, para lavagem de dinheiro, para roubo na cara dura do dinheiro dos mais desfavorecidos. Por isso é preciso condenar Flávio Bolsonaro, não moralmente. Não vamos cair nessa armadilha. Politicamente, ele estava lá para fazer negócios com Daniel Worcaro. Alerta Geral Brasil. Um bando de golpistas traidores está se infiltrando no Congresso Nacional com uma missão criminosa: acabar com a democracia. Eles não escondem seu ódio, defendem ditadura, racismo, homofobia e até a intervenção estrangeira no Brasil. Pior ainda, estão pedindo sanções dos Estados Unidos contra o nosso próprio povo, como se já não bastasse tanto sofrimento. Agora, a jogada deles é criminalizar movimentos sociais para justificar uma invasão americana ou mais bloqueios que vão estrangular a economia brasileira. Não caiam nessa armadilha. Toda ditadura começa assim, enfraquecendo o judiciário, calando a oposição e traidores vendendo o país a potências estrangeiras. Imagine um político eleito pelo povo abandonar o Brasil para atacar a nossa democracia lá fora, traindo quem votou nele. E o pior, seus eleitores nem percebem que estão sendo usados e jogados na miséria, porque se as sanções vierem, será o povo quem vai passar fome. Esses políticos não representam o Brasil, eles representam ódio, opressão, entrega da nossa soberania. Mas nós não vamos deixar isso acontecer. É hora de agir. Denuncie esses golpistas. Exponha cada um deles. Compartilhe essa informação. Pressione as instituições. A democracia está sob ataque. E só o povo pode defendê-la. Não fique calado. O Brasil precisa de você. Alerta Geral Brasil. Assim já é demais. Valdemar da Costa Neto chega em rede nacional e diz que usa, olha só, as emendas do deputado Tiririca, que veio até aqui para o meu estado para concorrer a deputado, porque o Valdemar disse que lá em São Paulo ele não ia ter mais voto suficiente, para dizer que pega as emendas dele e manda para outro estado. Todas as emendas do Tiririca, o Tiririca não tem contato com o prefeito. Veja bem. Então acertei com o Tiririca, quando ele foi eleito. Você deixa essas emendas para a gente atender os municípios nossos, que ele não tem contato. E ele fazia isso direitinho. Dividia as emendas dele conforme nossos pleitos. O Tiririca não tem voto de prefeito. Durante uma entrevista, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirma que utiliza emendas parlamentares do deputado Tiririca para destinar recursos a prefeituras de outros estados. A declaração chamou a atenção porque as emendas são um instrumento previsto para que o deputado indique a aplicação de recursos do orçamento, cabendo aí ao parlamento definir sua prioridade de destinação. Ou seja, em vez de destinar para o estado que ele ganhou, ele está destinando para outro estado, prefeituras, porque o Valdemar da Costa Neto quer. A maior entrega para os corpos de bombeiro do Cerrado e do Pantanal da história. 149 caminhonetes, 50 caminhões de bombeiro, mais de 1.000 equipamentos, tudo para beneficiar os estados do Cerrado e do Pantanal. Uma parceria com o BNDES, Ministério do Meio Ambiente, Fundo Amazônia, Casa Civil, Fundo Nacional de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Segurança Pública e Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tudo em prol do meio ambiente, da preservação de vidas e da preservação do Cerrado e do Pantanal. Essa equipe, pessoal, vale ouro!
que a reeleição do presidente Lula não é uma necessidade dele, é uma necessidade do Brasil. Se o Brasil volta para as mãos da extrema-direita, me perdoe quem pensa diferente, né? Mas me perdoe mesmo, mas eu penso assim, eu estou sendo entrevistado, eu estou falando isso, né? Se o Brasil volta para as mãos da extrema-direita, o mundo vai sofrer muito. Porque o Brasil foi o país que, mesmo com seus problemas, conseguiu dar o melhor combate às extravagâncias antidemocráticas da extrema-direita. Foi o Brasil. Os Estados Unidos fracassou. Os Estados Unidos invadiram o Capitólio, fracassou inteiramente. E terminaram por eleger um cara num grau de psicopatia, um psicopata, como Trump, né? O Brasil ele conseguiu. O judiciário conseguiu barrar a tentativa de golpe, o executivo conseguiu unificar os poderes, o legislativo observe, o legislativo, eu estou falando da maioria, né? Sim. Pouco fez. Eu não acredito jamais que uma tentativa de golpe, metade do Congresso não sabia. A Igreja Evangélica Brasileira, a bancada evangélica no Congresso Nacional Brasileiro é a bancada que o diabo gosta. Isso é pesado. O Ariovaldo Ramos diz isso e eu concordo com ele. Vamos lá, tem erros, tem equívocos, é política, a política é suja e tudo mais, mas beleza. Mas me responda uma coisa, contudo, eles não fazem um bom trabalho, não há uma necessidade... Péssimo trabalho. Primeiro, por causa do pecado. Toma o nome de Deus em vão. Segundo, porque a história está se repetindo no mesmo erro. Toda vez que a igreja se misturou com o Estado perdeu a consciência e a igreja perdeu a pureza. E terceiro, vou desafiar qualquer membro da bancada evangélica brasileira nos últimos 20 anos que ele me apresente um projeto de lei, uma atividade parlamentar que abençoou o pobre, o doente, o presidiário e o sem-teto. O Bolsonaro teve 4 anos para destravar a BR-163. Não fez isso. O Lula, em 5 meses, destravou a BR-163. O Lula chamou todos os governadores em Brasília. Uma das primeiras ações do mandato do presidente Lula foi convidar todos os governadores e pedir aos governadores quais são as obras prioritárias de vocês. O governador Mauro Mendes apresentou, olha, nós queremos duplicar o 63 e queremos assumir a concessão. O que o Lula fez? Deu conta de destravar e repassar a concessão para o Estado, e não só, porque repassar a concessão não era o suficiente. Era importante repassar a concessão, mas mais do que isso, era importante colocar recursos para a execução das obras. Se fosse depender da cobrança de pedágio para duplicar a BR-163 nesse trecho, seriam mais 20 anos. Então, o que o presidente Lula fez? Repassa a concessão e coloca o BNDES, que é um órgão do governo federal, que foi capitalizado pelo governo do presidente Lula. Lembrem-se que havia sido descapitalizado pelo governo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes. O presidente Lula recapitaliza o BNDES e coloca do BNDES 5 bilhões de reais para acelerar as obras de duplicação da 163. 30 bilhões de reais para socorrer setores atingidos pelo tarifaço americano. Quero dizer para os empresários, para os trabalhadores, a gente vai tentar fazer o que estiver no nosso alcance para minimizar o problema que foi causado conosco. Todo mundo sabe que nós somos do bem, todo mundo sabe que a gente não quer brigar com ninguém, que a gente faz concessões, sabe? Mas a gente não merecia isso. Pessoal, a gente está acompanhando porque agora há pouco a Fazenda e o BNDES anunciaram medidas importantes daquele Plano Brasil Soberano, que é aquele plano de contingência para as empresas que foram atingidas e até as que não foram atingidas pelo tarifaço ali com relação a exportações para os Estados Unidos. Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Nós estamos aderindo a esse processo de defesa dos interesses da indústria, do comércio e da economia brasileira e devemos estar também fazendo a defesa de interesses através da instituição totalmente oficial nos Estados Unidos, que é através do LOP, para trabalharmos com relação às tarifas dos 50%. Só quem quer a tarifa, eu respondi isso também oficialmente lá, só quem quer a tarifa é o Lula.
lixando para a soberania brasileira. Esse cara faz tudo pelo poder, não está preocupado com o Brasil, com as empresas brasileiras, com os produtos brasileiros. E se o produto brasileiro for taxado, o Lula não está nem aí. Mentiroso! Olha só, deixa eu só explicar para vocês aqui, tá? Vamos lá. A ação dessa semana mirou na tal do Instituto Conhecer Brasil, que é da senhora Karina Gama. Senhora Karina Gama, essa senhora de 46 anos, que originalmente é de Brasilândia, aqui em São Paulo. Ela sempre atuou em igreja evangélica, ela é evangélica, ela fazia atividades culturais, produção cultural, audiovisual, dentro das igrejas, tal, não sei o quê. Construiu sua rede de contatos dentro das igrejas evangélicas. Dona Karina Gama está à frente de 3 coisas. Go Up Entertainment, que nunca fez um filme, mas ia produzir a produção multimilionária sobre a vida e obra de Jair Bolsonaro. Isso, tudo tem uma primeira vez, não é mesmo? O Instituto Conhecer Brasil e a Academia Nacional de Cultura. A Academia Nacional de Cultura e o Instituto Conhecer Brasil receberam dinheiros via emendas e via doação privada, como é o caso de Vorcaro. E também emendas de deputados federais e de deputados estaduais. A Go Up, o ICB, que é o Instituto Conhecer Brasil, e a Academia Nacional de Cultura, as 3 ficam todas ali no mesmo prédio na Avenida Paulista, tá? É tudo da Karina e tá tudo ali. Ela disse que ela mantém tudo junto porque ela tem que fiscalizar todos os negócios que ela tem. Muito trabalho, Muito além trabalho. dos trabalhos na igreja. A grande questão que a polícia está se perguntando agora, pontinho de interrogação, é: rolou troca de recursos entre essas instituições, que pertencem todas à Karina Gama? Então, a emenda que ia para o ICB era desviada para pagar orçamento do filme? O orçamento do filme era usado para... O dinheiro da emenda era passado para a Go Up? O dinheiro que ia para a Go Up para fazer filme pagava outra coisa? Por quê? O que as investigações estão mostrando? A Karina já falou, já disse isso publicamente, que todo o dinheiro que chegou à produtora dela passou pelo tal do Heaven Gate. Sim. O Heaven Gate, que é administrado por quem? Pelo advogado Paulo Calixto, o advogado de imigração de Eduardo Bolsonaro. É por isso que lembra que tinha o nome do Eduardo envolvido. Exato. Então, segundo a Karina, o dinheiro para o filme sempre... O filme foi feito aqui no Brasil. E nem lançou, apesar de ser falado em inglês. E com atores americanos, o filme é feito por uma produtora que fica na Avenida Paulista e foi gravado aqui no Brasil. Tá? Nada faz sentido, como vocês estão vendo. O dinheiro de financiadores privados, 90% seria Daniel Vorcaro, ia para o tal do Heaven Gate, para esse fundo. O Heaven Gate mandava para a produtora Go Up, braço internacional, braço Estados Unidos, e da Go Up, braço Estados Unidos, vinha para a Go Up Brasil. Então a polícia está querendo saber para que essa passação de dinheiro para lá e para cá. Estavam usando mais que isso? Os prefeitos que estavam desviando dinheiro só para dar uma aparência de que estavam fazendo alguma coisa pela cidade, promoviam grandes festas para enganar a população e, enquanto isso, o dinheiro entrando no bolso. Olha que sacanagem, põe no ar. Os donos das empresas de entretenimento fraudavam licitações para controlar o mercado de shows e apresentações musicais. Eles teriam atuado em pelo menos 18 municípios catarinenses. De acordo com a investigação, o esquema funcionava em 4 etapas. Antes do edital ser publicado, os empresários definiam com servidores públicos e até prefeitos os shows nacionais que poderiam ser realizados na cidade. Quando definidos, os empresários reservavam a data na agenda dos artistas e fechavam um pré-contrato. Para facilitar a vitória da empresa, o edital era publicado com regras e cláusulas restritivas, que só os empresários do cartel conseguiam cumprir, como a exigência de uma carta de exclusividade ou pré-contrato com o artista, que já havia sido agendado antes do edital sair. Para disfarçar o esquema ilegal, os membros do cartel revezavam as empresas ou combinavam com parceiros para simular uma disputa formal e assim vencer a licitação. Pelo menos 7 empresas estariam envolvidas neste esquema.
Dados do Tribunal de Contas do Estado apontam que as empresas dos investigados participaram de mais de 460 licitações e venceram em mais de 73% delas. Os contratos, no total, acumulam quase 54 milhões de reais. De acordo com o MP, o empresário José Clemir Spinelli é apontado como líder do cartel. A esposa dele, Maria Clara Martins, seria a operadora financeira do esquema. A família dele, inclusive uma ex-mulher e um filho, também estariam envolvidos. Todos possuem empresas de eventos diferentes. Os outros empresários envolvidos são Éder Coelho, Valmir Alberto da Silva, a esposa Cleiciane Gomes e Carlos Eduardo Cunha. O Ministério Público encontrou ainda trocas de mensagens que detalham o esquema. Em uma das conversas, em março de 2023, o empresário José Clemir Spinelli apresenta ao prefeito daquela época de Mafra, Emerson Mas, os possíveis artistas para se apresentarem no Mafra Fest, em setembro daquele ano. Clemir diz: "Olha, o que acha desses? Filho de milionário José Rico." E o prefeito responde: "Pode ser." No edital publicado em maio, a empresa vencedora foi a SP Eventos, do mesmo empresário Clemir. A dupla sertaneja Marcos Paulo e Marcelo, citada na conversa, se apresentaram no evento naquele ano, como mostra este folder. A investigação ainda detalha uma complexa rede de transações bancárias para disfarçar a origem do dinheiro. As empresas teriam realizado sucessivas transferências entre si de grandes quantias. Na sequência, repassavam para contas físicas, entre elas de Maria Clara, esposa de José Clemir. Entre 2017 e 2024, ela teria realizado pelo menos 231 saques em espécie. Para evitar o rastreio do dinheiro, as propinas pagas para os agentes públicos eram em dinheiro vivo, arrecadado do lucro do evento. Os envolvidos são acusados pelo Ministério Público de Santa Catarina de corrupção ativa, formação de cartel, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Acreditar que parte dos gaúchos está tentando transformar o Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro do Sul. E eu não tô falando das belas praias. Acompanha comigo, tenta não se perder. Wilson Witzel, governador eleito do Rio de Janeiro em 2018 com apoio da família Bolsonaro, foi cassado por corrupção. Quem ficou no lugar do Witzel? Cláudio Castro, que para tentar sua reeleição, apoiado pela família Bolsonaro, criou 27 mil cargos em uma empresa estatal. Sim, 27 mil cargos. Foi condenado por isso e tá inelegível. Bah, mas que praguedo. Mas tenho certeza que o mito ia acertar na próxima indicação. Deu ruim de novo. A família Bolsonaro já tinha anunciado que ia apoiar Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj. E o cara, antes de ser candidato, me vai preso por ligação com o Comando Vermelho, junto com outro deputado estadual bolsonarista. Bah, os carioca foram nas pilhas da família Bolsonaro e ficaram sem nem governador. Cláudio Castro renunciou para tentar não ser cassado. O vice arrumou uma boquinha melhor e renunciou. Quem assumiria era o Rodrigo Bacelar, que foi preso. Quem teve que assumir foi Ricardo Couto, um juiz, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aí ele foi fazer uma auditoria e descobriu isso aqui. Cerca de 80% dos funcionários nomeados pelos bolsonaristas eram fantasmas, não apareciam para trabalhar. Bah, chega, Naito, vamos passar longe do bolsonarismo aqui no Rio Grande do Sul. Calma, que piora. A família Bolsonaro, aquela do sucesso no ramo imobiliário, que comprou 107 imóveis, 51 deles em dinheiro vivo, cá pra nós. A gente sabe quem compra imóvel em dinheiro vivo. E que também se envolveu em escândalos de rachadinha de funcionários fantasmas, vejam só o padrão, que também homenageou milicianos a rodo e já tinham definido seu candidato ao Senado para tochar nos carioca. Márcio Canella, ex-prefeito de Belfort Roxo. Não, Naito, tu não vai me dizer que esse cara foi preso também. Sim, foi preso. Lavagem de dinheiro, 7,6 bilhões de reais para o crime organizado. Além disso, encontraram um fuzil no porta-malas do carro dele. Coisa de bandidaço. Vocês sabem quem estava definida de primeira suplente para esse gurizinho da catequese? Rogéria Bolsonaro, a mãe do Flávio Bolsonaro. Tchê, o primeiro lugar que essa gente instalou uma franquia, que foi em Santa Catarina, já tem 31 prefeitos afastados por corrupção. Ah, mas Santa Catarina vai bem. Vai bem porque ainda não deu tempo deles roer até o osso do trabalho de décadas dos catarinenses. E aí aqui no Rio Grande do Sul, só para falar de coisa recente, teve a secretária de Proteção Animal de Canoas, presa por matar mais de 200 animaizinhos para desviar a grana do tratamento, indicada pelo Zuco. Teve vereador corrupto de Porto Alegre cassado, homenageado pelo Zuco. Teve suplente de vereador do PL de Bagé, preso por armazenar material de tortura de crianças e cachorros. E sabe como é que descobriram isso? Em uma outra operação contra a corrupção.
contra o ex-prefeito Divaldo Lara, do PL de Bagé. Teve os 2 empresários bolsonaristas que foram presos com mais de 100 terabytes de arquivos de pornografia infantil e zoofilia. Teve o vereador de Cidreira que deu um tiro num cachorro comunitário. Teve a vereadora de Santana do Livramento que falou que deu uma coça de pau nos bichinhos dela. Teve o filho do prefeito bolsonarista de Porto Alegre, junto com mais um calhamaço de bolsonaristas indiciados por desvios de mais de 23 milhões de reais na educação da capital. Teve caso de funcionário fantasma recebendo 18 mil reais por mês na prefeitura do PL em Canoas. Teve empresário bolsonarista sendo preso por vender remédio falsificado para câncer, matando gente. Teve o prefeito bolsonarista de Lajeado preso por roubar dinheiro da enchente. Eu vou parar por aqui porque vai me faltar tela para falar de tantas barbaridades, tanta criminalidade. Meu amigo e minha amiga, isso é um assunto muito sério. Ou a gente tira o bolsonarismo nas urnas aqui no Rio Grande do Sul, ou a gente vai virar um Rio de Janeiro do Sul. Vamos acordar, minha gente. Um abraço, estamos juntos nas boas lutas. Fala galera, beleza? Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha libertação. Como eu me libertei dessa nojeira chamada bolsonarismo, né? E nós votamos no Bolsonaro e o Bolsonaro ganhou. E Bolsonaro começou a governar o país e nós começamos a sofrer, né? Eu ainda estava fanático por ele, estava apaixonado, era o primeiro amor, né? Politicamente. Eu tinha raiva do Lula, mas daqui a pouco eu falo por quê. Mas enfim, passou, tudo se passou, só que as coisas foram ficando muito caras. A gente ia no mercado e não tinha... Pra você ter uma noção, teve um ajuste de salário mínimo que foi de R$6, gente. R$6. Ele lá, foi vergonhoso isso. Junto com Paulo Guedes. Nós conseguimos manter o salário mínimo. Passou sob medida provisória de 1.039 para 1.045. Que vergonha. Eu comecei a falar, pô, tá errado isso aí, cara. Tá errado isso aí. Uma lata de óleo que você ia no mercado era R$13. O arroz de 5 quilos era R$40. Tinha lugar que tava R$40, o tio João. Pô, e o feijão R$12. A carne, a mais barata que tinha, caríssima, era R$30 lá 100. Gasolina, R$9. Eu cheguei a pagar gasolina de R$9, pô. Mas beleza, tranquilo. Eu tava vendo, eu gosto de política, eu sou um cara que acompanha política, eu tava vendo que tinha alguma coisa errada, mas a paixão falava mais alto. Mulher de bandido, tá ligado, né? Quanto mais bate, mais ama. E brigava, viu? E brigava. Se o cara falasse pra mim que votava no Lula, apontava o dedo pra ele. Pô, mas você é burro pra caramba. Eu trabalhava na rua essa época vendendo as coisas e tal. Você é muito burro, cara. Como assim? Vai votar? Eu tinha raiva do Lula, cara. Eu tinha raiva do cara que matou a fome de milhões de brasileiros no Nordeste. Eu vim de lá, pô. Eu vim de lá. Na época da FHC morria gente de fome. Morria gente de fome. Tinha lugares que não tinha luz no Nordeste. E não tô falando de zona rural, não. Eu tô falando de cidades. O cara colocou o programa Luz para Todos. Na época era Brasil Sem Fome, eu me lembro. Que dava cesta, tal. Eu tinha raiva desse cara, pô. Eu tinha raiva do cara que criou o maior programa de distribuição de renda do mundo. O maior programa de combate à fome do mundo. Eu tinha raiva do cara que criou o FIES. Eu tinha raiva do cara que criou as escolas técnicas. Que hoje, em muitos lugares, o jovem já sai já começa a estudar o primeiro ano numa escola técnica. Já sai formado. Eu tinha raiva do cara que fez com que a filha de uma empregada se formasse em médica. Eu tinha raiva do cara que levou água pro Nordeste. Transposição do Rio São Francisco, a qual eu trabalhei lá. Trouxe dignidade pro povo. Eu tinha raiva de um cara que levou dignidade pro povo. Porque quando você trabalha, quando você recebe o seu salário, você tem dignidade, pô. Eu tinha raiva desse cara. E apaixonado por outro que só falava bobagem. Bobagem. Agora me pergunte por que eu tinha raiva de Lula. Eu não sei, cara. Enfeitiçado como a maioria dos brasileiros ainda são hoje. Habitolados. Habitolados na mentira, no engano. Sabe? Pessoas que influenciam a gente. Você vai buscar uma coisa, eles dão outra. São influenciados, nós somos influenciáveis. Muito fácil, influenciados, muito fácil. E eu criei raiva do Lula. É como eu falo, gente. Eu falo. Eu não sou habitolado. Eu reconheço o mensalão.
Eu reconheço a questão da Petrobras lá atrás, eu reconheço o que mais? Os escândalos que houve no governo do PT, no do Bolsonaro também houve. Vocês esqueceram o escândalo do MEC, dos pastores que recebiam propina em barra de ouro. Vocês esqueceram que Bolsonaro comprou vários imóveis, é matéria, passou no Jornal Nacional, em dinheiro em espécie. O Ciro fala, o Ciro Gomes fala, chama todos eles de ladrão e o Ciro manda processar. O Flávio Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio de Janeiro, não ganhou para prefeito em 2016, que era a onda bolsonarista, não foi nem pro segundo turno. É um cara mal visto, é um dos piores deputados federais que o Rio de Janeiro já teve. Um dos mais corruptos da história. E eu era apaixonado por essa gente, pô. Caraca, meu irmão. Que raiva. Passou. Foi a eleição, eu fiquei muito bravo, pensei que tinha havido fraude nas eleições. E o Lula ganhou. Eu bravo, muita raiva, quase fui pra Brasília. Ai, Jesus. Meu Deus, Deus é bom demais. Obrigado, senhor. O senhor estava preso até hoje por um safado que chama aquelas pessoas que estavam lá de malucos. Tentou dar o golpe, covarde, fugiu e deixou as pessoas lá que estão presas até hoje. Quando começou a virar a chave? Quando eu comecei a trabalhar na rua. Motorista de aplicativo e tal, abastecendo o carro e a gasolina foi baixando. O Lula ganhou, a gasolina foi para 7, 8. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gasolina que eu abasteço o meu carro a 5,79 aqui no Recreio dos Bandeirantes. Aí comecei a ir no mercado. Feijão aqui no Rio, tá? Eu tô falando preços do Rio. O preço de feijão R$4, 3 e pouco. Óleo 5,99. Carne, você comprar 100 aí de R$22. Então eu fui abrindo olhos, gente, e fui vendo que Bolsonaro era um lixo, era uma escória de pessoas, sabe? Que só queria se beneficiar os seus filhos. Os seus filhos estão todos eles na política. Ninguém trabalha, gente. É tudo político e da pior espécie. O que é que esses caras fizeram para o país? O que é que esses caras fizeram na segurança pública aqui do Rio de Janeiro? Fala uma melhoria que o Carlos Bolsonaro fez como vereador aqui no Rio de Janeiro. Uma melhoria que o Bananinha fez como deputado do estado para a segurança pública do estado de São Paulo. Que o Flávio Bolsonaro fez como senador aqui pro Rio de Janeiro. Uma só, fala uma só. Que vergonha. E a ficha foi caindo, e o Lula foi trabalhando, programa pé de meia, mais distribuição de renda para as pessoas que precisavam mais. E eu comecei a olhar com outros olhos, como era que eu olhava lá atrás, quando eu estava no Nordeste. É um cara que tá ali pelo povo. Bolsonaro só queria tirar o direito do trabalhador. Quanto menos direito do trabalhador, mais empregos. Pô, cara, olha como que tá a Argentina. É só, gente, deixar o amor de lado, a paixão de lado e olhar com a razão. Começar a observar com a razão. O que é que falta na sua mesa hoje que sobrava na época do Bolsonaro? Faça essa pergunta para você mesmo. O que é que falta hoje na sua casa, no seu bolso, considerando que você ganha o mesmo salário? O que falta hoje para você que sobrava na época do Bolsonaro? Faça essa pergunta para você mesmo, que você também vai virar a chave do seu pensamento. Sabe, gente? É uma coisa absurda. É só a gente olhar com carinho, observar, procurar ver as melhoras, não ficar nessa bolha bolsonarista, de ficar só vendo reels da extrema direita, só metendo pau, só fazendo fake news. Nicolas Ferreira é uma máquina de fake news. Safado, pilantra, só vota contra o povo. Votou a favor dos super salários lá na Câmara, mas votou contra o gás do povo, meu Deus do céu. O gás de quem precisa. Às vezes o cara não cozinha na lenha porque não tem gás. Um vagabundo desse vota contrário. E tem gente que defende esse tipo de gente pobre, meu pai do céu. O pior de tudo é que a gente pobre, é o pobre da extrema direita. Meu pai. Gente, nos ajuda aí. Eu creio que o Lula vai ser tetra e que o Brasil vai continuar crescendo, vai continuar gerando emprego, vai continuar gerando renda e nós vamos continuar crescendo junto com o país. Saiu o vídeo de Suruba, saiu um vídeo proibidão aí. O dono do frigorífico lá de Goiás, que colocou uma placa na porta da sua empresa falando: aqui petista não é bem-vindo, sofreu ação, não lembro se foi do Ministério Público, não sei, tomou um enquadro lá, falou mal do delegado, falou fake news, mandou dizer que o delegado queria sentar em tora, foi um rolo danado aí. Saiu o vídeo dele. Você sabe, não tem erro. Homossexual não gosta de comer
transexual quer operar, eu quero operar. Vários querem operar. Nenhuma gosta. Vocês que colocam esse fetiche na cabeça de vocês tratam a gente como um homem. É vocês que chamam a gente pra comer a mulher de vocês que querem que a gente... É por isso que vocês tratam a gente como um homem e não querem que a gente use o banheiro das mulheres, são vocês. Então, o jornal que publicou, Metrópolis, distorceu a voz do travesti e do transexual em questão. Por isso eu já narrei para você de antecipação aí, mas mais uma vez ele fala que ele se recusa a ser ativo na relação, né, para quem perdeu o começo aí, e diz, olha, isso é fetiche de vocês, nós mesmos, transexuais, não gostamos de ser ativos, não. Ele fala com palavras mais pesadas que essas, né? Mais uma vez. Travesti, né? Transexual não gosta de comer. Transexual quer operar, eu quero operar. Vários querem operar. Nenhuma gosta. Vocês que colocam esse fetiche na cabeça de vocês tratam a gente como um homem. É vocês que chamam a gente... Eu quero operar, a gente quer operar, vocês que botam esse fetiche na cabeça de vocês, tratando a gente como homem. Vocês botam a gente pra comer o negócio de vocês e da mulher de vocês, mas a gente de verdade não quer isso. A mulher de vocês que querem que a gente... É por isso que vocês tratam a gente como homem e não quer que a gente use o banheiro das mulheres, são vocês. Por isso que vocês tratam a gente como homem e não quer que use o banheiro das mulheres. Eu ouvi 150 vezes e só agora eu tô escutando essa frase no final, pra você ver como tem tantos detalhes que a gente às vezes deixa passar. Então você vê o celular posicionado aqui, né, escondido aqui, filmando o cara que se veste, ele tá nitidamente sem cueca, essa toalha tá tampando, ele pega a cueca pra vestir. Conservadores dos costumes, em nome de Jesus. Vai mostrar eles vestindo a roupa pra ir embora, então o transexual botou o celular assim, enquanto fala, olha, ele fala claramente, olha, você aí que, vocês acham que transexual quer ser homem, transexual não quer ser homem, a gente quer ser mulher. Isso aí é um fetiche de vocês que a gente atende porque precisa. Inclusive ele fala, vocês põem a gente pra transar com a mulher de vocês, pra transar com vocês, mas a gente só quer fazer a cirurgia e ser uma mulher normal, uma mulher trans normal, não quer ser homem, né? E aí, parece que ele não pagou o negócio e o rapaz botou, aliás, o trans botou o vídeo no ar, cara, e o treino não ficou bom não. E quem que é esse cara, Rony? Seria esse aqui, ó, o dono do frigorífico lá no estado de Goiás. Vou mostrar pra você o vídeo que ele fez anteriormente. Você é uma vergonha pro estado de Goiás, seu deputado. Eu quero encontrar com você nos tribunais, seu marginal. Deixa quem trabalha em paz, rapaz. Quem sustenta esse estado aqui é nós que trabalha. Não é esses vagabundos que você apoia, não, rapaz. E petista aqui não é proibido de entrar no frigorífico Goiás, não. Não é bem-vindo entrar aqui. Isso não significa que é proibido entrar aqui. É um burro mesmo, é um ignorante. Você priorizou, né? O governo priorizou mais a arrecadação do que proibir, porque o senhor falou que por você acabaria as bets. Por que então sancionou ao invés de vetar e proibir como a China tem? Eu, por mim, proibiria todas. Por que não proibiu agora? Porque não depende de mim, eu não sou dono do Brasil. Da mesma forma que eu falo que o Trump não é dono do mundo, eu não sou dono do Brasil. Eu sou presidente da República. Sabe, eu faço parte de um tripé de instituições que governam o país. Eu tenho o Congresso Nacional e eu tenho o Poder Judiciário. Para mim fazer uma lei, eu tenho que mandar para o Congresso Nacional. Eu só tenho 70 deputados em 513. Eu só tenho 9 senadores e 81. Então você percebe, minha querida Nath, que a capacidade de conversar e dialogar... Gente, não foi o governo Lula que legalizou as bets no Brasil e o governo Lula não tem poder de acabar com as bets no Brasil. É isso mesmo. Quem legalizou as bets no Brasil foi a Lei 3.756/2018, que naquela ocasião o presidente da República era Michel Temer depois do golpe. O Congresso Nacional aprovou, Michel Temer sancionou. Tinha um prazo para regulamentação, que deveria ter sido feita no governo Bolsonaro, e não foi. É isso mesmo, as bets ficaram aqui no Brasil operando sem pagar nenhum imposto, sem nenhuma regra, por 4 anos. Você fica 4 anos sem pagar imposto? Nem eu. Mas as bets aqui com o Bolsonaro ficou. E aí quando o Lula chegou, ele falou assim, opa, vocês estão operando aqui, vocês possuem legalidade, mas vocês não possuem regulamentação. Vocês não são regulamentadas, vocês não possuem regras e vocês não pagam impostos corretos. A alíquota correta. Então aí o que o governo Lula fez? Começou a recolher impostos sobre as bets que estavam operando aqui. Estavam operando aqui no Oba-Oba, não pagavam imposto, não fazia nada. Tá, então por que o governo Lula até agora não acabou com as bets no Brasil? Por que ele não fez isso? Porque ele não tem poder para isso. A gente não vive em uma monarquia em que um rei decide tudo. Na verdade, a gente vive numa república democrática,
Nós vivemos isso. Nós estamos vivendo em uma federação, nós vivemos em uma república. Não é um rei que toma conta de tudo e decide tudo sobre a vida de todo mundo. Não. Na verdade, nós temos 3 poderes da União independentes e harmônicos entre si. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Falando-se da figura institucional maior, nós estamos falando do executivo, nós estamos falando do presidente da República, judiciário, nós estamos falando de um STF, e legislativo, nós estamos falando da Câmara dos Deputados e o Senado. E aí, quem pode, então, acabar com as bets no Brasil? Bom, a única pessoa, a única casa que tem o poder de acabar, de fato, com as bets no Brasil é a Câmara dos Deputados. E por quê? Eles precisam fazer um projeto de lei, basicamente revogando a lei anterior que autoriza. O Lula não tem poder de fazer isso. Ele não é legislativo. Ah, mas o presidente não pode fazer um PL, mandar pra Câmara e etc, etc. Sim, mas precisa de aprovação. E, como ele disse, ele só tem 70 deputados. Nós temos 513 deputados. Vocês acham que 513 deputados estão com vontade de acabar com a mamata das bets? Eu falo pra vocês, não estão. Sempre boa essa pergunta de por que o governo Lula se diz tanto contra as bets e até agora não acabou com as bets. Porque a resposta é simples. Nós não estamos em uma monarquia em que o rei decide tudo. É isso. O que ele falou basicamente é isso. Não depende só dele. E isso é fático. Nós tínhamos que voltar num congresso, limpar o congresso, construir um congresso, porque não adianta eleger um presidente de esquerda se o congresso for todo de direita. Ele não governa. Não adianta, os ideais dele não são postos na mesa. Então o que a gente precisa fazer é, dia 4 de outubro, fazer uma faxina no Congresso e estruturarmos um Congresso que trabalha para o povo, que para de comungar com a desgraça alheia. É isso que a gente precisa de fazer. Sim, ele regulamentou as bets. Por quê? Porque as bets já estavam operando no Brasil sem regulamentação. Vocês queriam que elas ficassem aqui sem pagar imposto? Não tem jeito. Então ele chegou, regulamentou, mas não tem mais o que ele fazer. Quem pode fazer alguma coisa é o Congresso Nacional. Cobrem dos deputados de vocês. Já fiz um vídeo sobre isso e esse vídeo não é um ataque nem a Nath nem a ninguém, mas é importante a gente entender por que o governo não tá fazendo nada. Mas será que é a competência dele fazê-lo? A resposta do Lula foi bem sucinta, mas eu sempre gosto de trazer as coisas aqui para que as pessoas fiquem mais próximos ainda da informação. Por que até hoje o governo Lula não acabou com as bets no Brasil, se ele sempre diz que é contra as bets. Uma mulher trans lavou a alma quando ela reconheceu que o cliente que estava lhe dando trabalho para ela, para pagar, porque ele queria ser passivo e não ativo, um negócio na lereia, era Leandro, dono do frigorífico Goiás, pregador de bons costumes, acabava com a raça das gays, cuspetista. Ele está acompanhando, não está entendendo nada. Leandro Batista Nóbrega ficou aí conhecido por ser de extrema direita. Picanha ele vendia lá com o rosto do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Neymar, do Gustavo Lima. E também porque ele era contra petista e dizia que petista lá no frigorífico dele não era bem-vindo. Vamos aqui colocar o nome dela de Aline, que é o mesmo nome que o Metrópolis usou, né, para não identificar aí essa mulher. Enfim, gente, ela conta que lá em 2024, esse empresário já tentava entrar em contato com ela. E que agora em maio ele procurou por ela mais uma vez, inclusive ela disse que estava sempre vendo um perfil ligado ao frigorífico, acompanhando as redes sociais dela. Enfim, conseguiram conversar, marcaram este encontro para o dia 15 de junho. Foram lá, interagiram, só que logo depois começaram uma discussão, né? Segundo a Aline, eles começaram a discutir por conta da forma, o formato de trabalho da Aline. Porque o formato de trabalho da Aline, ela é a passiva, né? O cliente seria, então, o ativo. Ele queria trocar com ela. E ela disse que não trabalhava dessa forma. Que isso é um fetiche da cabeça deles, né? Desse tipo de pessoa. Porque a mulher trans, na verdade, a maioria delas querem operar justamente para não precisarem fazer isso, né? Enfim. Aí depois, então, ela disse que ele já não queria pagar os R$500 do trabalho dela. Ele vai ao banheiro e quando ele volta que ela reconhece ele. Falou, olha se não é Leandro, do frigorífico, aquele lá, né? Próximo aí de pessoas bem da alta. Vou gravar. É quando a Aline grava, então, ela dando um sermão nele. Aí ela fala isso, né, que não gosta de ser ativa, que a maioria das trans não gostam, e que isso é um fetiche deles, e que é eles que querem que as trans interajam com as esposas deles, e que depois eles querem proibir as trans de usarem banheiro feminino. Enfim, ela fala um monte de coisa. Logo após o encontro, ela procura uma delegacia e faz aí um boletim de ocorrência. A Aline também diz que teria sofrido ameaças dele, né? Porque ele falou que tem muito dinheiro e que poderia fazer o que ele quisesse com ela. E apesar de ter aí um vídeo que circula nas redes sociais, a defesa de Leandro nega essas acusações, reconhece que sim, ela fez um boletim de ocorrência, mas que não existe nada comprovado, não tem nada confirmado. Inclusive, eles podem fazer aí uma
ação judicial contra veículos e portais que estiverem falando deste caso como algo comprovado. Esse não é o primeiro caso de infidelidade de Leandro que circula nas redes sociais, porque ele é casado com uma mulher belíssima, inclusive, né? Mas o que pega nas pessoas não é o fato de quem ele escolhe para interagir, gente. Ele traz com quem ele quiser. Mas talvez da hipocrisia? Enfim, quem viu? O que vocês acham?